por aqui. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Dual Track Agile. Basicamente, o Dual Track é uma forma da gente aplicar quando a gente tem ali um desenvolvimento ágil, onde a gente vai focar em 3 grandes pontos, tá? A gente vem para organizar, para facilitar o planejamento, então planejar, e dar visibilidade. De quê? Então, o Dual Track ele é aplicado com esses 3 grandes focos para organizar melhor, para te ajudar no planejamento, para dar visibilidade do trabalho que está sendo realizado pelo time. E com isso, a gente acaba conseguindo ajudar a reduzir o risco de entregarmos algo com pouco alinhamento. Então, como a gente está ali fazendo ciclos no Dual Track, onde eu tenho 2 fluxos distintos, né? Então, o Dual Track, a gente trabalha com 2 fluxos distintos, tá? 2 fluxos distintos que funcionam juntos, que funcionam ao mesmo tempo. Isso aqui é importante, ao mesmo tempo, tá? Hoje, o que a gente tem? Geralmente, a gente tem aquele fluxo lá da etapa, né? Sabe lá do duplo diamante? Temos aqui a etapa do Discovery, né? E a etapa do Delivery. Geralmente, a gente trabalha dessa forma, onde a gente começa o Discovery, e aí, quando finaliza o Discovery, entra para o Delivery. E aí, essa etapa aqui de descoberta, etapa de desenvolvimento, a de descoberta, ela acaba sendo uma predecessora. E aí, a gente tem aqui o fluxo de upstream, rio acima e downstream. Rio abaixo. Então, rio acima com toda a parte de discovery, rio abaixo toda a parte de desenvolvimento. Esse é o padrão. Esse é o padrão que muita gente trabalha, inclusive aqui eu trabalho com esse, tá? Só que aí surgiu, né? O Dual Track, ele surgiu com um cara chamado Jeff Patton. Então, o Jeff Patton, ele foi o idealizador, tá? O Jeff Patton mais o Marty, esse aqui a gente já falou muito, Marty Cagan, eles se juntaram, tá? E trouxeram, né, baseado ali num artigo que eles estudaram, eles trouxeram esse conceito do Dual Track, o Dual Track Agile. O Jeff, ele era Product Designer e o Martin é o Product Manager. Lembra que eu sempre falo que esses dois papéis, eles precisam trabalhar muito juntos, muito em consonância? Então, Jeff Patton e o Martin, eles se juntaram, leram um artigo, né, onde falava do design centrado no usuário, e aí trouxeram um trabalho muito de design e validação. E surgiu esse conceito do Dual Track. E aí, basicamente, o que é o Dual Track, tá? Então, o Dual Track, ele ao invés de eu ter um predecessor, eu vou ter aqui em cima eu tenho o fluxo de Discovery rodando e o fluxo de Delivery rodando. Eles deixam de ser um após o outro e passam a ser ao mesmo tempo. Então, eu tenho essas linhas paralelas, tá? E aí, de onde surgiu isso? Quando eu tenho essas linhas paralelas aqui, a gente começa a fazer o quê? Eu vou estar trabalhando paralelizado. Enquanto aqui no Discovery eu estou fazendo um ciclo, aqui em Delivery eu também estou fazendo um ciclo. O output do Discovery vai entrar no meu Delivery como backlog e vai assim sucessivamente. Tem seus prós e contras desse modelo. Esse modelo não é para todo mundo, tá? Isso aqui precisa de maturidade. Por que, Carol, maturidade? Eu preciso que o time esteja num nível de maturidade com agilidade bem desenvolvido. Porque aqui a gente passa a ter essa estrutura de eu tenho lá em cima ciclos rápidos de discovery, então eu tenho aqui o time de Pro Design, o time de Design, o time de UX, etc. Tá? Trabalhando com essas descobertas, esses testes rápidos, tá? Então, você vai ver aí vários desenhozinhos desse modelo. E aqui o ciclo de Delivery, ele, dependendo do que foi testado e a hipótese validada, entra no backlog de Delivery, tá? Então, aqui a gente começa a ter
o backlog sendo alimentado por esses testes que deram certo, tá? E aí uma coisa que a gente precisa ter ali é essas faixas, essas raias aqui, elas não são concorrentes. Isso é uma coisa importante, é uma das preocupações do Jeff, tá? Essa estrutura ela deve ser dual. Elas devem ocorrer ao mesmo tempo. Para não gerar o conceito, que ele falava assim, olha, deve ser dual e não de duelo. Não é para uma estar competindo com a outra. Na verdade, elas trabalham juntas, aonde os outputs, o que sai da de delivery, entra como input. Desculpa, o que sai de output na de discovery entra como input na de delivery, tá? Então, a gente precisa entender aqui que a gente vai estar com a pessoa de produto vai ter que estar olhando e cuidando dessas duas faixas, para que essas duas faixas estejam trabalhando em sincronia, estejam rodando. Por isso que a gente precisa de uma maturidade. Uma maturidade tanto da gestão, quanto uma maturidade dos desenvolvedores, tá? A gente precisa que os desenvolvedores, eles entendam que eles não são apenas construtores, eles também participam, tá? Não é aqui pra gente isolar, aqui eu só tenho discovery, aqui eu só tenho desenvolvimento. A gente precisa entender que esse time aqui tá trabalhando junto. Por isso, o sucesso do produto precisa muito da sinergia entre a parte aqui de cima do discovery com a parte aqui de baixo do delivery, tá bom? Então, qual é o grande objetivo do Dual Track? O grande objetivo do Dual Track é... Bom, pessoal, então, qual é o objetivo que a gente tem aqui? Desculpa o barulho de obra, porque estão batendo aqui em cima. O objetivo que a gente tem é que a gente consiga fazer as entregas e o ciclo de desenvolvimento, então as entregas ficarem mais rápidas. Como assim, Carol? Então vamos lá. Aqui, se eu pegar aqui um ciclo, né? A gente está usando aqui o ciclo de sprint, tá? Esse aqui é um processo padrão de engenharia, né? Foco, vou botar aqui até processo padrão. Processo padrão. No processo padrão, o que a gente tem? A gente tem que chega a demanda, né? Então, os itens entram aqui no meu backlog. Os itens entram no meu backlog. Aqui o foco, a gente tem foco na qualidade e na previsibilidade. Esse aqui é o foco que a gente tem. E aí aqui sai uma entrega. Então aqui sai uma feature. E vai assim, entra no item backlog, a gente roda o nosso ciclo de sprint e vai saindo. Aqui o nosso objetivo é maximizar a nossa velocity e maximizar o nosso... Gente, escrever throughput. Throughput. Acho que tem mais um T aqui. Throughput. Esse é o processo típico. O foco é em qualidade e previsibilidade, tá? Esse aqui é o processo padrão que a gente tem de agilidade. E aí, quando a gente começa agora a focar em descoberta, então o processo padrão, né, o nosso foco ele tá em qualidade e previsibilidade, a gente foca muito aqui no processo. E aí o trabalho do time de dev, ele tá muito aqui em entregar coisas com qualidade e entregar coisas dentro da previsão com base na capacidade de entrega deles, beleza? E aí a gente espera que as nossas medições estejam corretas, a gente fala, a nossa taxa de entrega são de 2 histórias por sprint, e a gente aqui vai ajustando com a previsibilidade, a gente vai ajustando os nossos números. Agora, quando a gente traz o foco para o processo, o processo de discovery, como é que é esse processo de discovery? O processo de discovery, ele é focado em quê? O objetivo do processo de discovery é a gente testar ideias, ou seja, validar e aprender. Enquanto o objetivo do processo padrão de desenvolvimento é focar em qualidade e previsibilidade das entregas de engenharia,
o processo de discovery, o foco dele está em testar ideias, validar as hipóteses e aprender naquele ciclo. Então, a gente tem realmente aqui um ciclo aonde nós temos aqui entrada de ideias. Então, aqui entram as ideias. Entram as ideias, entram os problemas para resolver. E aqui, esse item, a gente começa a operacionalizar. Então, aqui a gente faz o levantamento, aqui a gente prepara os testes, aqui nós rodamos os testes, sejam eles testes de usabilidade, pesquisa, etc. E aqui a gente tem um fluxo de o que a gente aprendeu. Então, aqui a gente tem os aprendizados e a gente tem as informações do teste, se validou ou não, tá? Então, se validou, se esse item aqui, se eu tenho um teste que teve sucesso, esse item ele vai depois para o meu backlog, ok? Aqui, o foco é maximizar a nossa velocidade de aprendizagem. Por quê? Porque aqui eu tenho que saber o que funciona e o que não funciona. Então, basicamente, aqui eu preciso saber. Então, eu vou testar. Então, testar muito. Então, a gente vai validar os casos de sucesso. Entram para backlog. Esse é o fluxo que a gente tem no processo de discovery, tá? Basicamente é isso. E aí, o que a gente agora vê no Dual Track Agile é a junção dessas duas coisas, tá? Então, a etapa do discovery, ela é super importante, a gente já falou isso várias vezes. Ela é muito importante para saber o que a gente deve construir ou não. Porque esses testes que são realizados com base nas ideias, problemas e hipóteses que a gente levanta, esses testes servem para separar o que é bom e o que não é bom. Para os itens que forem validados, os testes que tiverem sucesso, a gente trabalhar desenvolvendo, tá? Então, o Discovery vai servir para isso. A gente levanta as perguntas, levanta as dúvidas, sugerimos testes, e aí a gente consegue, dessa forma, priorizar os itens que devem sim ser desenvolvidos e não desenvolver qualquer coisa, tá? Ponto importante que a gente tem que ter aqui. A gente tá falando que o foco do processo de discovery e da descoberta, ele tá em aprendizado e validação. Enquanto do processo de engenharia, ele tá em qualidade e previsibilidade, tá ali na velocity, tá? E aí, quando a gente desce isso e começa a falar de, legal, vamos juntar essas coisas, nasce o Dual Track aí, tá? E aí, vale uma frase aqui pra gente corroborar com isso, ó. Muito caro testar em PRD, em prod. Os testes não são feitos para fazer em produção. Os testes, as validações de hipóteses, eles são feitas para ocorrer aqui nesse ciclo da descoberta, tá? O ciclo de descoberta, ele precisa ser... Então, um ciclo de descoberta, ele precisa ser muito rápido. Por que muito rápido, Carol? Porque a gente não quer perder tempo fazendo descobertas que talvez algo que não vá para frente. Então, cara, se esses ciclos eles podem ser em horas, cara, se forem horas é o ideal. A maioria dos ciclos de descobertas deve caber em até uma sprint. Que a gente está falando ali de 2 semanas. Mais do que isso, eu começo a perder o conceito de ser uma descoberta, um ciclo rápido de conhecimento. Os ciclos de descoberta, a gente tem que entender que vamos, sim, descartar ideias. É justamente isso, descartar ideias. Rodamos um teste, fizemos aqui um teste.
Vimos que essa ideia ela não vai para frente, não faz sentido, ela tem na nossa matriz de priorização, ela tem muito esforço para pouco retorno. Então a gente descarta, e sim, nós precisamos descartar ideias para que a gente possa ser assertivo no que for desenvolver. O ciclo de descoberta, a gente precisa ter um início e fim. Então a gente tem que ter o controle de início e fim, para que a gente saiba qual é o período que aquilo vai estar rodando, para a gente continuar buscando sempre ser rápido nisso, tá? E uma coisa aqui, a gente não consegue prever o que vai ser aprendido. Todo ciclo de descoberta gera aprendizado, mas a gente não consegue lá na frente prever o que vai acontecer, justamente porque a gente valida. Tudo que sai daqui é o aprendizado, ok? Então, os ciclos de descoberta, eles a cada ciclo, a gente acaba mudando a nossa percepção sobre as ideias e os problemas, porque eles ajudam a gente a testar e aprender, tá? Ok, beleza. E onde isso tudo entra no dual track, Carol? O ciclo de descoberta, ele sendo mais enxuto, ele muito focado aqui em processo rápido, e o ciclo de desenvolvimento ele é mais longo, visando entrega com qualidade, a gente consegue encaixar isso no dual track, tá? Então, enquanto eu tenho aqui a reta da descoberta... Opa, saiu que estranho. A reta da descoberta, né? Então aqui eu tenho o fluxo de... Aqui eu tenho o fluxo de descoberta. Aqui eu tenho o fluxo da entrega. Vou chamar de engenharia. É a mesma coisa, tá bom? E aqui no fluxo no tempo. O foco que a gente tem que ter aqui é o ciclo de descoberta, eles são ciclos mais curtos. Vou testando. Aí eu começo um novo ciclo de descoberta. Vou testando. Aí eu começo um novo ciclo de descoberta. Vou testando. E assim por diante. Aqui entra os inputs, aqui entrou as ideias, tá? Ponto importante, aqui deixa eu usar o vermelhinho só pra... Aqui eu posso sim jogar ideias fora, vou botar aqui, lixo. Jesus! Porque à medida que as ideias entram, a gente começa a perceber que algo não faz sentido, eu descarto, a parte do descartar ideias. E eu sempre vou entrando com novas ideias aqui nesses ciclos maiores, tá? Então, isso aqui são tudo ideias entrando. Ao final desse teste, o que eu gero? Eu gero ao final desse teste aqui, eu gero um backlog. Que foi um backlog já testado e validado. E aí aqui eu começo o meu ciclo da engenharia. O ciclo da engenharia são ciclos mais longos. E aqui, gente, para fazer essa curvinha aqui, se vocês repararem, ó, o ciclo da engenharia, eles englobam, como a gente falou, que o ideal é que dure, ele é a sprint. Então, durante aqui, vou botar aqui, sprint 1, sprint 2, sprint 3. Então, aqui durante a sprint 1, eu estou realizando vários ciclos de descoberta. E os insumos que saem desse ciclo de descoberta vão para o backlog da sprint futura, tá? Então, o que a gente tem aqui? Aí, aqui eu tenho a entrega, né? Qual é a entrega disso daqui? Esse produto, sai um produtinho aqui, sai uma featurezinha aqui, sai outra featurezinha aqui. Então, isso aqui é feature 1, feature 2. Porque eu sempre bato na tecla que para rodar o dual track a gente precisa ter agilidade, precisa ter maturidade. Essas duas retas aqui, essas duas faixas estão rodando ao mesmo tempo. E aqui eu vou botando isso aqui para rodar, vou medindo, vou aprendendo. E a pessoa de produto que tá aqui, a pessoa de produto, a pessoa de dados, a pessoa de design, o nosso tech lead, a pessoa de tecnologia, todo mundo precisa garantir que essas duas
retas, essas duas faixas, esses dois tracks aqui, eles ocorram ao mesmo tempo, tá? Então, a maturidade é muito importante. O trabalho aqui do Discovery ocorre ao mesmo tempo e contínuo do que o trabalho de engenharia. Ao invés de eu ter um predecessor, como a gente tinha aqui em cima, no duplo diamante, quando eu falo do dual track, eu tenho agora os dois acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente sabe que o Discovery, ele usa ciclos mais curtos, mais irregulares, e ele é enxutinho. Enquanto da engenharia, a gente tem ali uma previsibilidade, porque a gente precisa garantir qualidade e previsibilidade. E aí essas duas faixas, elas são apresentadas assim, porque são dois tipos de trabalho e dois tipos de pensamento. Então esse time aqui precisa estar alinhado e precisa ter um grau de maturidade para quê? O que saiu de output, então o output daqui do ciclo de descoberta, ele vai ser o input para a etapa do backlog, tá? Então, o dual track ele é uma forma da gente acelerar e melhorar o desenvolvimento de produto. Então, aqui a gente acelera e nós melhoramos o desenvolvimento, ok? A gente precisa ter sintonia entre os times, nós precisamos ter maturidade para essas coisas acontecerem. E aí, com isso, eu consigo ter as squads rodando, a gente consegue ter sinergia, a gente aumenta o valor do produto, a gente aumenta a satisfação e, principalmente, nós reduzimos retrabalho. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Me contem aí, vocês aplicam ou já aplicaram ou já vivenciaram uma estrutura que tem o dual track, como funciona, quais são as dores de vocês. Eu, particularmente, gosto muito do conceito do dual track, que é paralelizar isso daqui. Mas, de novo, o time precisa ter um grau de maturidade muito bom para que isso possa ocorrer. Me contem, deixem aqui nos comentários. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem conteúdo toda segunda, quarta e sexta. Valeu, tchau, tchau!